Você já se imaginou sendo engolido por uma baleia? Hoje trazemos uma história incrível, difícil de acreditar, mas que é real. Venha conhecer a história deste homem que foi engolido por uma baleia e sobreviveu para contar a história. Igual ao profeta Jonas, tudo começou na pequena vila de Provincial, nos Estados Unidos. Pouco antes das 8 horas de sexta-feira, o mergulhador veterano de lagosta Michael Pecado entrou na água para seu segundo mergulho do dia. Seu navio, o Asian J, estava na praia de Encobre e cercado por uma frota de barcos pescando robalo. Os mergulhadores de lagostas comerciais licenciados literalmente arrancam lagostas do fundo arenoso do mar, e quando Michael, de 56 anos, mergulhou na manhã de sexta-feira, viu cardumes de gaivotas nadando. Até aí nada demais. A cadeia alimentar oceânica estava em plena evidência, mas a cerca de 3 metros do fundo, Pegas de repente percebeu que realmente significava fazer parte dessa cadeia. Mas antes do mergulhador chegar mais ao fundo, encontrando o seu destino quase bíblico. Por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso é muito importante, porque só por isso você já consegue fazer no YouTube recomendar nossos vídeos para mais pessoas e nos ajude a continuar trazendo mais histórias como essa de graça para você, em algo verdadeiramente épico bíblico. Até que ele foi engolido por uma baleia jubarte. De repente sentiu o empurrão enorme e a próxima coisa que enxerguei era completa escuridão. Lembrou década após sua alta do hospital. Sentia que estava me movendo e podia sentir a baleia se contraindo com os músculos da boca, disse ele. Inicialmente Peter pensou que estava dentro de um grande tubarão branco, mas não conseguia sentir nenhum dente e não tinha sofrido nenhum grande ferimento. Foi quando percebeu que havia sido engolido por uma baleia. Eu estava completamente dentro da baleia, já estava totalmente escuro, disse Pecca. Pensei comigo mesmo, de jeito nenhum eu vou sair daqui. Acabei, estou morto. Tudo o que eu conseguia pensar era nos meus meninos. Eles têm 12 e 15 anos. Tá bom, como sabemos que é verdade essa história, então várias pessoas presenciaram e afirmaram que isso aconteceu de verdade. Equipado com o equipamento de mergulho que ele botou, ele começou a balançar a cabeça para que a baleia percebesse que ele estava ali. A baleia não gostou. Ele estimou que ficou na baleia por 30 a 40 segundos antes de a baleia finalmente emergir. Eu vi a luz e ela começou a jogar a cabeça de um lado para o outro, e a próxima coisa que eu sabia era que estava do lado de fora na água, disse Pecca, que mora em frente à sua casa. Irmã de Pecca, Cynthia, conversou com o tripulante Josias Maio, que transmitiu alguns detalhes a ela. Cynthia disse que Josias viu a baleia na superfície e que inicialmente pensou que fosse um grande tubarão branco, e ouvi toda essa ação no topo da água. Então a baleia atirou o seu irmão Provincial, levou para o hospital. Graças a Deus não era um tubarão branco. Eles podem ver o tempo todo lá fora, conta a irmã de Pecca. Ele deve ter pensado que era o seu fim. Mas então baleias comem humanos? Especialista esclarece o que pode ter acontecido com base no que foi descrito, e isso teria que ser um erro e um acidente por parte da jubarte, disse John Locke Hobbs, diretor de estudos de baleia jubarte do Centro de Estudos Costeiros em Provincial. A baleia jubarte não são animais agressivos, principalmente em relação aos humanos, disse ela. É uma baleia, foi descrita por Josias como sendo de tamanho médio, disse Michael Pecca, e o especialista em baleias suspeita que era um juvenil aprendendo a se alimentar. Quando uma jubarte abre a boca para se alimentar, ela sai como um paraquedas, bloqueando a visão frontal do animal, e é por isso que tantos equipamentos de pesca ficam presos na boca e mandíbulas, disse Hobbs. E mesmo assim, os incidentes envolvendo o fim do nadadores e mergulhadores, especialmente casos de engoli-los, são tão raros que são inexistentes, afirmou o especialista. O esôfago das baleias sem dentes é muito pequeno para engolir um humano, mas elas podem enrolar a boca em torno de um objeto grande e depois cuspilo. Hobbs disse que, ao contrário das baleias dentadas como as orcas, as baleias de barbatanas que filtram os pequenos cardumes de peixes não causam ferimentos com a boca. Eles geralmente usam sua cauda, e não é algo que eu tenho ouvido acontecer antes, disse Hobbs sobre o incidente na sexta-feira. Tantas coisas teriam que acontecer para acabar no caminho de uma baleia que se alimenta. É como um homem foi engolido por uma baleia. Charles Mario, cientista especialista em baleias do Centro de Estudos Costeiros, concordou que provavelmente foi um encontro acidental. Requer uma permissão federal para fotógrafos e pesquisadores profissionais se aproximarem de baleias debaixo d'água. Mais áreas do mundo onde geralmente é permitido as pessoas mergulham diretamente com as batidas nos trópicos.
Não, aqui nesses lugares não tenho conhecimento de um único incidente de pessoas tendo problemas com eles, explicou o cientista. O tripulante da P.K. Josiah Maio é filho de História em Maio e disse que o mergulhador é muito experiente, um cara inteligente e o mergulhador excepcional. Ele deu sua opinião sobre o ocorrido para que isso aconteça com ele. Você pode ter certeza que ele fez tudo o que deveria fazer. O técnico liberado do que perigosa hospital na tarde de sexta-feira, com que ele descreveu como muitos danos nos tecidos moles mas sem ossos quebrados. Ele disse que voltaria a mergulhar assim que estivesse curado. E o que esse homem estava fazendo no fundo do mar? Mergulhador pescador de lagosta é uma profissão difícil. Eles enfrentam as águas frias para pegar lagostas de uma plataforma nossa quando emergem do fundo do mar. É um local cheio de perigos. O tripulante no barco acompanha o mergulhador abaixo seguindo suas bolhas enquanto ele é empurrado por fortes correntes marítimas. Mergulhadores já foram arrastados para o mar e se perderam. Isso aconteceu com o pé cada uma vez e ele ficou na água por horas antes de ser resgatado, e uma vez ele encontrou e recuperou o corpo sem vida de um colega mergulhador. A P.K. teve sua cota de problemas durante anos. Ele foi um mergulhador de abalone na costa oeste em uma área com grandes tubarões brancos que tem um histórico de atacar mergulhadores. Ele perdeu alguns amigos para os predadores antes de ser engolido por uma baleia. Ele também sobreviveu a um acidente de avião há 10 anos viajando pela Costa Rica. Fé que ele foi passageiro de um pequeno avião que caiu na selva sem som. Da vida do piloto, copiloto e um passageiro. P.K. sofreu vários ferimentos graves no abdômen e na parte superior do corpo. Os socorristas se encontraram os 5 passageiros restantes depois de 2 noites na selva. Disseram que ele não teriam sobrevivido mais uma noite. Acha que pode ser o último mergulhador de lagosta em Provincial, pois esse é um trabalho árduo, conforme confirmou o pescador de barcos fretados David Gibson. Ele disse: ele é o melhor mergulhador de lagosta que já vi, ele sabe o que está fazendo lá. Você sabia que lançamos vídeos novos toda quinta e domingo? Então por favor se inscreva e deixe seu like, assim você nos ajuda a continuar trazendo o conteúdo novo toda semana. Quero escolher o tema do próximo vídeo? Peça para a gente nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.